Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma necessaire, vou fazer o passo a passo aqui pra vocês, que é a necessaire nesse modelo, deixa eu pegar aqui. Desse modelo aqui, com duas cores, que são painéis de semi-permeável. Semi-permeável que quando se passa a costura, ele fica permeável por causa dos buraquinhos da costura. Mas ele é aquele tecido de estofaria que você usa pra fazer cadeiras, essas coisas. E eu recebo, então, os painéis, que é dos livros de amostra, quando não são usados. Então, eu vou estar passando aqui pra vocês. Eu não tenho nenhum livro inteiro, porque eu já desmontei ele. Eu podia ter feito um vídeo antes de desmontar, mas não me lembrei, perdão. Mas, enfim, aí vem os painéis, eles vêm as folhas do livro. Então, as folhas que seriam cada estampa que eles enviam para as tapeçarias. A loja que vende os tecidos enviam para as tapeçarias e as pessoas escolhem através dessas folhas aqui qual que vai querer. Então, ele vem em formato de um livro, né? As folhas, assim, várias, vem dessa grossura, em torno de 50 folhas cada livro. E que os furinhos onde eles vêm colocado, né? Fixado no livro. Então, eu tenho que remover essa tirinha aqui, onde ela não vai ter utilidade nenhuma. E se ela ficar na peça, a peça vai ter um defeito. Então, eu removo antes de qualquer coisa. Então, fica assim. Agora eu corto no meio essa parte, porque eu gosto de fazer com... como não vem painel repetido, então não tem duas estampas iguais a essa. Então, não tem como eu fazer o trabalho com uma folha só. Então, eu costumo, como já vem combinando, né? Vem as folhas que combinam entre elas. Então, eu consigo fazer. Eu corto ao meio e depois de pronto ela fica assim. Tecidos que se combinam. Não, laranja, laranja, então fica legal. Nesse caso aqui, como tem esses beges aqui, né? Na maçã, na banana, então eu vou combinar com essa peça aqui, que vai ficar super show depois de pronto. Então, eu cortei, fiz duas partes do estampado e vou fazer duas partes dessa peça lisa e vou emendar elas. E aí vai ficar um painel que dá uma necessaire, igual essa que eu mostrei pra vocês anteriormente aí no vídeo. Já já eu mostro de novo. Então, eu pego aqui, dobro ao meio, bem certinho, corto. E emendo uma na outra. Corta pra emendar, isso mesmo, gente. Parece loucura, né? Mas enfim, é isso que a gente faz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte dessa daqui, ó. Essa parte aqui é o avesso, essa branca, e essa daqui é a parte certa. Então, eu vou colocar frente com frente, assim, ó, vai ficar assim, ó, frente com frente, tá? E vou passar uma costura juntando esses dois, vou unir esses dois aqui. Depois eu vou virar e vou passar a costura rebatendo essa união, pra garantir que minha costura não vai dar problema, que ela não vai soltar. Porque a qualidade do nosso trabalho tem que ser impecável, né? A garantia do seu serviço, quem compra quer uma peça sem encontrar problemas futuros, né? Então, eu gosto de fazer, ó. Costurei, né? Uni elas, tá vendo? Sim. Agora, eu vou passar uma costura rebatendo ela aqui. Costuro ela com um pezinho de máquina, a ponto de já ir prendendo a parte de dentro, né? A parte que ficou pra dentro. Ela ficou assim, ó. Ó, rebatida. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, com a outra parte. Depois eu vou recortar a manta e o forro e vou montar a peça. Eu costumo usar a manta R1, porque eu gosto da textura dela, eu gosto do jeito pra trabalhar com ela. Há quem gosta da R2, eu já prefiro a R1, mas cada um tem o seu jeito, cada um vai usar a peça, o material que acha que se adapta melhor. O importante é que o seu trabalho fique bonito e que fique prático, né? Pode ser lavado essas peças, tá, gente? Então, ó, aqui estão os dois painéis costurados, que eles vão ficar assim. Peraí, que tem uns fiapos aqui, gente, vou cortar. Senão depois vira tanta linha pra gente remover, que dá até dor de cabeça. Tem que fazer limpando pra ficar mais prático. Então, essa peça será uma peça assim. Olha que linda que vai ficar. Então, agora eu vou cortar a manta. O forro, eu tenho um forro aqui que vai combinar com essa parte aqui. Então, eu já vou deixar ele cortadinho aqui. Deixar ele já separado. E, gente, eu aproveito muito meus retalhos, tá? Eu sou o tipo de pessoa que os retalhos do meu ateliê, eu não descarto eles não, tá? Eu guardo, porque sempre tem uma coisa ou outra que a gente usa. Então, aqui eu tenho o forro. Aqui eu tenho o forro e a peça, certo? Então, esse aqui vai ser uma necessaire. Vamos agora pra cortar a manta.
tá? Eu vou trazer ela já cortada pra facilitar, o vídeo não ficar muito longo. Bom, eu tô aqui com o painel cortado. Então, tô com 2 placas de painel manta R1. Essa manta R1 é de gramatura 100. Ela não é muito grossa. Eu gosto bastante delas pra necessaire, pra ocupar pouco espaço. Mas, tem quem gosta dela mais fofinha. Então, sobre encomenda, eu faço sim ela mais fofinha com a manta R1 de 120, ela é mais grossinha, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo que eu faço aqui? Eu coloco a manta embaixo do painel e passo uma costura pra juntar todo mundo aqui. Pra depois eu refilar e retirar o excesso. Eu só passo nas laterais, tá, gente? Eu não passo nem em cima e nem embaixo. Eu só passo aqui nas laterais, dou uma ajeitadinha boa aqui e venho passando a costura. Seguro firme. Quem não tem prática, coloca alfinete, tá, gente? Quem não tem prática, alfineta aí, que fica mais fácil pra vocês fazerem o tecido. Quem ainda não domina muito bem o tecido, pra não ficar escorregando. Então, eu passo a costura, venho aqui com a tesoura, tiro todo esse excesso de manta. Lembrando que a costura é bem na beiradinha, porque quando você vai fazer a outra costura, essa costura aqui primeira não deve aparecer. Porque se você costurar muito pra frente, na hora de você fechar a peça, fica aparecendo essa costura aqui. Então, é chamada de costura de segurança. Toda costura de segurança, se você quiser costurar aqui assim, ó, eu não costuro, vou costurar isso aqui pra vocês verem como que fica. Mas eu não tenho necessidade não, tá? De você passar essa costura aqui embaixo nem em cima. Mas quem não tem prática, passa pra garantir, né, que você não vai ficar sofrendo na hora de fechar a sua peça, tá bom? Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou assim, ó. Eu passei a costura, tá? Não tem essa necessidade de ficar passando essa costura, mas pra quem tem dificuldade é bom passar, tá? Prende com o alfinetinho, vai lá, passa a costura, vai ficar bem mais fácil pra você dar continuidade no seu trabalho com menos sufoco, menos aperto, tá bom? Então, ela vai ficar assim. Aí, eu vou vir com o zíper, eu vou colocar um zíper vermelho, porque aqui tem vermelho, né? Então, eu vou colocar o zíper vermelho, mas aqui caberia um zíper roxo, amarelo, laranja, verde, né? Mas eu vou colocar o vermelho, que é uma cor que eu quase não uso, eu tenho bastante aqui, então eu vou usar ele. Eu aproveito, quando eu vou fazer essas necessaires, gente, eu aproveito pra gastar aqueles materiais, como elas são bem coloridas, pra gastar aqueles materiais taparados, sabe? Sobras de tecido, que dá pra fazer forro. Essas coisas, eu vou fazendo assim pra aproveitar mesmo, sabe? Onde a peça consegue ficar um valor mais em conta pra a hora que o cliente for comprar, ela consegue, às vezes, comprar até mais de uma peça, né? Aí, então, eu preguei o zíper aqui do lado, vou pregar um forro, ó. Gente, o zíper eu fiz assim, ó. A frente do zíper, frente com frente. E passei uma costura de segurança, passei mais na beiradinha, tá? Agora, quando eu vim com o forro, eu vou pôr o forro aqui em cima, ó. Aqui em cima, assim, ó, frente com frente, dá pra ver aí? Ó, frente com frente, e vou vir com uma costura bem perto do zíper. Eu vou sentir aqui aonde que tá o canal do meu zíper e vou colocar o calcador bem próximo. E vou vir assim, ó, auxiliando. Quando eu ajusto aqui, eu sinto onde tá o canal. Então, ó, eu vou ajudando para que o meu calcador fique mais próximo possível, porque senão o zíper vai ficar sorrindo quando você desvirar. Fica aquela parte muito grande do zíper aparecendo, eu não gosto. Aí, eu venho aqui, puxo o forro, deixo ele bem arrumadinho e vou passar uma costura, vou rebater a costura aqui, ó. Vou colocar o calcador, gente, bem próximo, um pezinho de máquina, porque eu já vou aproveitar para segurar a parte de baixo e já dando um acabamento aqui na minha peça. Lembrando que eu mantenho sempre um calcador para fazer assim, quando eu vou rebater, eu uso um calcador. O meu calcador, ele é de mais ou menos meio centímetro, porque é máquina industrial. Se o seu calcador, se sua máquina for uma máquina doméstica, você não tiver o calcador estreitinho, aí você tem que organizar para ficar um pouquinho mais fino, senão fica um espaço aqui da costura muito grande e aí não prende essa parte que fica aqui dentro. Aí ela fica arrebitando, fica atrapalhando na hora do uso, tá bom? O forro eu não costuro no painel externo, o forro fica solto, ó, ele vai ficar assim, tá bom? Ó, assim. Agora, eu vou colocar outra parte, então, quem quiser pode destacar aqui e pregar separado. Eu prefiro assim, então, vou ensinar pra vocês desse jeito aqui. Agora, eu vou deixar essa parte separada e vou unir
a outra parte no forro, tá? Na manta acrílica, pra dar continuidade na peça. Então, eu venho aqui, prendo minhas laterais. Aí, agora eu vou refilar aqui, tirar o excesso da manta. Esse excesso que fica, tem que cortar pra facilitar a hora que você vai fechar a sua peça. Você saber onde você tá passando a costura, que se tiver a manta, você não vê o tecido. Corre-se o risco de você não conseguir prender todo mundo na costura, tá bom? Então, ó. Valo aqui. Gente, é fundamental que vocês vão fazendo a costura e vão limpando a costura de vocês pra não ficar cheio de fiapo, cheio de linha. Olha como fica bonitinho. Essa parte aqui estando pronta, eu já vou juntar com a outra que já está com o zíper. Então, o que eu tenho que fazer? Frente com frente, ó. Frente com frente e vou prender o zíper aqui. Cuida, tá, gente? Se tá alinhado com a outra parte, tá bom? Se não tiver alinhada, a sua peça vai ficar torcida, vai ficar feia, né? Então, o que a gente tem que fazer, ó? Alinhei ela, tá alinhada, eu seguro bem forte. Quem não tem prática, por favor, pegue alfinetes, alfinetam aí, né? Quem não tem ainda o domínio do tecido, porque no início, muitas vezes a gente não consegue dominar o tecido. E aí, o tecido nos domina e aí dá tudo errado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui, né? Aqui o avesso, eu vou virar, tá vendo que já tem um forro aqui? Eu vou colocar frente com frente do forro, o forro pra cima, e da outra parte, o forro virado assim, olha. Frente com frente do forro, tá? Não esqueçam disso, senão a sua peça vai ficar invertida. Frente com frente do forro. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou procurar onde tá o canal do zíper e vou ajeitando aqui, ó, com a mão, ó. E vou unindo eles aqui. Deixa esse zíper daqui, porque eu já desocupei ele. Não vou usar mais. Ok. Então, agora, o que acontece? Eu vou rebater essas duas costuras, igual eu fiz do lado de cá. Então, eu vou puxar bem o forro, vou organizar tudinho aqui, vou passar bem a unha aqui. Existe uma espátulazinha que você usa pra fazer essa função, mas eu não gostei, comprei, não foi tão útil, não acho que seria uma coisa... Pra mim, foi um gasto desnecessário, nem uso, não sei nem onde tá aqui nesse ateliê. Passei a costura, rebati todo mundo, agora vem a hora do zíper. A hora do zíper, muitas vezes, é uma complicação muito grande. No início, eu tinha muita dúvida, eu tinha muita dificuldade, né? Hoje, eu vou colocar o cursor rente assim, ó. Tá vendo? Ele tá rente. Hoje, eu consigo fazer isso. Eu vou colocar esse aqui, depois eu vou pegar o zíper ali e vou fazer a outra forma. E você testa aí na sua casa e vê qual você acha mais prático, tá bom? Então, aqui, ó, dá pra ver? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, então, aqui, ó, eu vou abrir, ó, dá pra ver? E vou colocar o cursor. Às vezes vai de primeira, às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque o cursor não é força, é jeito. Não é pressa, é paciência. Se você tiver com pressa, raramente vai dar certo se chegar e acertar de primeira. Então, você abre ele um pouquinho, encaixa, você vai sentir que vai dar meio que um estralinho, você vai saber quando ele se encaixa. E aí, você vai puxar ele aqui. Esse início aqui, ele é mais difícil um pouquinho, tá, gente? Vou virar ele aqui, eu prendo aqui com o dedo e puxo. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas vai, tá? Esse é o jeito que eu acerto mais, que eu faço mais. Eu comprei uns cursores que eu acho eles um pouco apertados. Porque o que eu compro no site, eles são mais... Eu tenho a impressão que eles são um pouquinho maior, sabe? Eles entram com mais facilidade. Mas aqui na minha cidade, esse é o que tinha. Então, é esse que eu comprei. Esse daqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, ó, coloquei, tá bom? É isso.
Não é força, é jeito, né? Agora eu vou pegar o tecido, o outro zíper aqui e vou pôr da outra forma, pra vocês verem aí. Então, assim, ó, abre ele, abre assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar um pouquinho do dentinho, mas você vai deixar o tecido. Isso aqui é pra quem tem mais dificuldade. No começo, eu só conseguia desse jeito aqui. Agora não, agora eu consigo daquele outro jeito também. Então, depende. Tem dia que eu tento daquele jeito, não dá certo, eu vou e faço desse. Mas aquele lá é o que eu faço mais. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Tá vendo? Eu cortei só o dentinho, eu deixei o tecido, tá? Então, eu vou colocar nesse maior primeiro. Quando chegar aqui, o zíper já vai entrar automaticamente aqui, ó. Ó, como que eu faço? Eu coloco no maior primeiro. Será que eu consigo assim, o contrário, pra vocês verem? Ó. Coloco aqui o mais alto e vou descendo ele. Abro um pouquinho e vou descendo ele pra ele encaixar nesse que tá mais curto. Quando ele encaixa, eu vou puxar pelo esse tecidinho que eu deixei. Ó, eu vou juntar aqui e vou puxar, ó. O tecidinho, ele facilita o encontro, né? Pra você puxar ele aqui, ele te facilita bastante. Só que esse cursorzinho aqui, aí, ó, entrou. Esse cursorzinho aqui, ele é muito justo, eu gosto mais do outro. Tá vendo? E essa parte aqui, você tem que estar maior do que sua peça. No caso, sua nécessaire, porque essa parte você passou o cursor, o que que você vai ter que fazer? Eliminar essas duas pontas aqui, certo? E aí, ele vai correr naturalmente aqui no zíper, tá? Vou tirar porque eu não gosto de guardar com cursor. Agora, eu vou juntar e essa peça tá quase pronta, gente. Ele é super fácil, ó. Vou juntar aqui, frente com frente. Vou organizar o zíper aqui e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Opa, peraí que a minha linha saiu. Com um pezinho de máquina. Como esse material desfia um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho maior do que o pezinho de máquina, tá? Só pra garantir que a minha peça não vai desfiar quando a minha cliente começar a lavar, a usar, né? Então, aqui, ó. Aqui, quando chegar no zíper, vai devagar, roda com a mão. Se você tiver mais confiança de que não vai quebrar a sua agulha, mas às vezes dá certo que a máquina pega bem no dentinho do zíper, aí não tem jeito, a agulha não aguenta, né? A agulha se estoura. Mas é bem isso, gente. É cuidado, jeitinho pra você não perder a agulha, porque a agulha hoje em dia não tá muito barata, né? Quem costura aí sabe. Ui, quase derrubei no pedestal aí. Aí, gente, eu vou costurar aqui do outro lado, mesma coisa. Aqui eu tento deixar essa emendinha juntas o máximo possível. Às vezes a gente não consegue tão juntinho, por causa que o painel às vezes não tá tão retinho. Mas tem que fazer o máximo possível pra ficar bom. Pra ficar o mais perfeito possível. Aqui, ó, chegou perto, devagar. Ai, dá trabalho, dá, mas fica linda. É um zelinho que a gente precisa ter para as nossas peças ficarem maravilhosas, maravilhindas, né? Gente, eu amo fazer nécessaire, então pra mim elas são tão rápidas. Eu acho tão rápido fazer nécessaire. Aqui eu vou juntar o fundo também. Costurei o fundo. Vou refilar pra tirar todo o excesso que não tá rente. Sempre acontece, né? Natural. Aqui no fundo eu vou fazer uma costura. E vou deixar um espaço pra desvirar a peça. Então, retrocesso. Aí eu deixo mais ou menos assim uns 4 ou 5 dedos. Pulo esse espaço. Se você quiser deixar um pouquinho mais também. Eu deixo o espaço que cabe a minha mão pra facilitar a virada, tá? Aí, agora aqui eu vou refilar também essa parte aqui.
Como eu rasguei esse tecido, porque era forro e era de retalho, eu fui rasgando e não fui cortando, então nem sempre essas bordinhas aqui terminam iguais. Então, é hora de dar aquele toque, ó, recortar. Você já aproveita para cortar o excesso do zíper que ficou aqui. Não corta muito perto da costura, tá? Deixa pelo menos, no mínimo, 1 centímetro, tá? Não vai atrapalhar no final, no resultado final, e vai evitar que esse zíper escape e depois o cliente voltar para você ficar consertando. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de consertar. Eu não gosto de conserto, então eu faço de tudo para não precisar voltar, né? E eu gosto de dar garantia no meu trabalho, então eu tenho que fazer ele bem finalizado. É isso. Ó, vou mostrar pra vocês a margem que eu deixei. Ó, toda a margem de costura, tá vendo? Por que isso? Porque eu gosto de deixar esse espacinho, que eu acho mais prático, eu acho mais fácil pra não ficar desfiando, né? Porque esse tecido é um tecido que desfia muito fácil se você não costurar direito. Agora, eu vou fazer aqui a caixinha de leite. Que é a caixinha de leite? A caixinha de leite é aquele cantinho que você costura pra dar profundidade na peça. A caixinha de leite é pra fazer isso aqui, ó. Toda costura que você for fazer, que você vê uma receita lá, que tiver uma medida, uma aula, tiver caixinha de leite, é pra fazer essa profundidade aqui do fundo. Às vezes faz aqui também, tá? Se você virar ela do avesso e costurar, você vai criar uma profundidade aqui em cima também. Então, a caixinha de leite nada mais é do que profundidade da peça. Deixa eu pegar aqui um medidor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros, 4 por 4. Então, eu pego a partir da costura, ó, e marco 4 centímetros. De baixo pra cima, eu faço a mesma coisa, ó. Então, eu sei que aqui é a minha caixinha de leite. Isso aqui é a parte que eu preciso recortar da minha peça. Eu vou ter que cortar e tirar ela fora, esse quadradinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, a mesma coisa eu vou fazer no forro. 4 centímetros. Então, eu marco 4 centímetros a partir da costura, tá? Eu coloco a marca de 4 em cima da costura. E aí, eu vou fazer o recorte aqui. Ó, como vai ficar, vou mostrar pra vocês. Corta com bastante cuidado, tá, gente? Pra não passar da sua medida. Senão, um lado fica mais largo, fundo, o outro lado fica mais estreito. Aí, fica uma peça manca. Fica feio, tá? Essa mesma profundidade aqui eu faço no forro, tá? Essa mesma medida aqui eu vou tirar no forro. Porque o forro, essa daqui eu não faço ela com o forro costurado junto com a peça. O forro, na hora que você vai lavar, o forro fica assim também. Fica fácil pra você, pra secar. Eu acho até mais fácil pra lavar, né? Quando o cliente fala, ah, eu quero com o forro grudado, aí eu faço. Mas a maioria prefere assim pra higienização da peça. Assim vende mais aqui no meu ateliê. Eu tenho dos dois jeitos, eu gosto mais assim. E acho que porque eu gosto mais assim, eu acho que todo mundo deve gostar mais assim. Ai, Jesus. Mas é assim mesmo, a gente vende mais do que a gente gosta, né? E eu sou muito desse jeito. Se eu não gosto de alguma coisa, é difícil até pra mim fazer. Agora aqui eu recorto. A hora que eu costurar esses dois quadradinhos aqui, a peça tá pronta. Ele é tão simples, tão fácil de fazer. Ó, aí eu cortei, tá vendo, ó? Cortei aqui, 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 aqui. Agora, eu vou costurar esses cantos. O que que eu vou fazer, ó? Vou juntar aqui o tecido. Vou fazer isso aqui. Vou juntar costura com costura. E vou fechar a peça. Vou juntar ela bem aqui, pra garantir que esteja as 4 camadas
as 2 camadas de tecido, as 2 camadas de forro. Vou passar a costura, dar um retrocesso no começo e no final. Refila aqui, se ficar alguma coisinha fora, linha, já vai tirando, já vai limpando a sua peça. Do outro lado a mesma coisa, junta todo mundo, passa uma costura. Confere, né, se tá todo mundo junto aqui, pra não ficar nenhuma bordinha sem ser segurado, estar seguro pela costura. Remove todo o excesso de linha. Isso aqui, gente, eu costumo fazer, desvirar, olhar, ver se tá tudo certinho, se tá todo mundo junto, pra só depois eu fechar o acesso do avesso da peça, porque a gente deixa esse espacinho aqui pra desvirar, depois que você fechar, você ficar abrindo pra refazer peça, eu acho chato. Então, eu desviro, olho se tá todo mundo preso, aqui todo mundo costurado junto, aí eu volto, desviro, põe no avesso e fecho a peça. Aí, na hora de fechar, tanto faz se eu fechar ela na máquina quanto na mão também, tá, gente? Esse espaço que eu deixei abertinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Através desse espaço, eu vou abrir o meu zíper. Ó, tá vendo que o zíper tá fechado? Eu vou empurrar ele aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá? Aí eu vou abrir ele, aí eu vou enfiar a mão aqui dentro. Eu vou pegar um dos cantos, aí eu pego o outro, ó, tá vendo? Por isso eu gosto que cabe a minha mão. Aí eu vou puxar ele aqui, ó. Se for um buraquinho muito pequenininho, dá muito trabalho, corre o risco de você rasgar a sua peça, né? Então, eu prefiro fazer maiorzinho, porque eu gosto muito de praticidade. Ó, o forro vai ficar aqui. Vou colocar a mão lá dentro de novo. Vou olhar se tá todo mundo costurado. Ó, todo mundo costurado. Confiro, olha as laterais, veja se tá tudo costuradinho. Não tem nenhuma bordinha sem costura, que se tiver, eu preciso voltar lá e costurar ela de novo. Eu não posso deixar nada sem costurar. Ó, toda costuradinha. Aí eu vou pro outro lado, confiro também. Olha aqui no fundo, tá todo mundo ok. Organiza esse cantinho aqui também, de dentro. Ó, o cantinho de dentro não costurou, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou virar e vou prender de novo. Um pouquinho mais pra dentro, pouquinha coisa. Mas eu vou ter que virar. Isso aqui, gente, é fundamental a gente fazer pra qualidade da nossa peça. Ó, todo mundo costurado. Vamos ver o outro lado. Isso aqui são repasses que a gente precisa fazer pra garantir uma qualidade do nosso trabalho. Aí, tá tudo ok, vou juntar aqui, colocar pra dentro as bordinhas e vou passar uma costura. No início, eu costurava na mão, mas como você tem uma parte que vai ficar escondida, não tem problema de você fazer ela assim. E como eu esqueci de colocar a minha etiqueta aqui na lateral, eu vou colocar depois ela manualmente, ou um rebite aqui, pra vocês verem. Mas quem tem etiqueta de tecido, na hora que for juntar essas duas partes aqui, ó, tem que colocar aqui na lateralzinha. Ou aqui no fundo, onde eu tô fazendo agora. Só que daí aqui no fundo, a sua marca não aparece. Aí, quando a gente coloca aqui no fundo não aparece, eu prefiro colocar a etiqueta externa. Quando a pessoa vai usar, a outra já vê sua logo, né? Eu tenho minha etiquetinha, depois eu vou colocar. Então, aqui, ó. Coloca todo mundo pra dentro, organiza todo mundo lá dentro. Ajeita e fecha. E está pronta a peça linda. Olha, agora eu vou fazer o acabamento aqui, ó, dessa parte aqui do zíper, peraí. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui uma caixa de bolinhas e tem também uma caixa de tecer, acabamento de linha, de pompom. Tem um monte de coisinha aqui que eu gosto de usar pra fazer acabamento desnecessário. Então, eu vou pôr aqui uma vermelha, né? Acho que o vermelho vai ficar legal aqui. Deixa eu ver. Vermelho, amarelo. Ou verde, vermelho. Vou pôr vermelhinho. Ó, tem um tecel vermelhinho, vai combinar legal, ó. E aí, eu pego umas bolinhas de outras cores. Deixa eu ver que cores que eu tenho que combina. Acho que eu tenho uma amarelinha aqui, ó. Isso mesmo, vou pôr uma bolinha amarelinha. Se tem alguma coisa roxa aqui. Se tiver roxo, dá pra pôr um roxinho. Se não tiver, vai ser o amarelinho mesmo. Roxinho, tem roxinho, gente, ó. Pode perder, que só tem essa amarela. Ó, uma amarelinha e uma roxinha. Vou pôr aqui. Peraí que eu já vou colocar e já mostro. Não, gente, eu pôr só amarelinha. O tecel tem a alça curtinha, não vai caber, ó. É pequenininho. Tem uns que é maior, deixa eu mostrar. Eu peguei o vermelho. O vermelho tem a alça curtinha. Ó, os outros são grandes, ó. Esse é pequenininho.
Ó, diferença. Ó. Então, não vai caber duas, vai caber só uma. Vamos de amarelinho. Aqui você coloca aqui na bolinha, ó. Quando fica difícil de passar, gente, eu passo um fiozinho encerado, que eu acho que vai ter que ser o caso dessa daqui hoje. Passa um fio encerado e puxa. Às vezes dá certo, às vezes não. Aí tem que pegar o fio encerado. Eu uso muito fio encerado pra fazer isso. Aqui deu, gente. Eu puxo aqui com a agulha, ó. No bordinho, ó. Deu. Então, vai ficar assim. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Aí, eu passo todo mundo aqui nessa voltinha. E fica pronto. Olha que graça. Olha que lindo. Agora, eu vou colocar aqui, desse lado aqui, eu vou colocar a minha etiqueta. Gente, tem vários tipos de etiqueta, viu? Olha, tem uma caixinha assim, ó, cheia de etiquetinhas, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem ela metalizada, tem ela caramelo, tem ela mais, essa cor mais neutra, tem ela maior, tem ela com adesivo. Tem a de tecido aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui que eu consigo estragar meu negócio. Pronto. Eu vou colocar aqui, acho que eu vou colocar essa pequenininha aqui, ó. Eu tenho essa pequenininha aqui, ó. Fio cor, acho que eu vou colocar ela. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Não, eu vou pôr ela aqui em cima, ó. Vou pôr ela aqui. Então, o que eu faço? Eu pego a linha. Essa tem que fazer manual, né, gente? Porque já... o ideal é pegar antes. Pregar antes da gente terminar a peça. Mas eu me esqueci. Você pode pregar quando você termina de colocar o zíper, você já faz esse processo. Já coloca a etiqueta. Se for essa. Se for a outra, você já coloca na hora de unir. De passar a costura pra fechar a peça. Gente, meu telefone parou, eu perdi a hora que eu tava costurando essa etiquetinha aqui. Mas, enfim, é só costurar, ela tem um buraquinho, você vai lá e prende, tá tudo certo. Agora, ela ficou bem rebitadinha aqui, né, que essa etiquetinha fica mesmo. Então, vem com um pouquinho de cola, eu uso essa cola aqui, ó. Essa cola aqui, pega 1000. E põe um pouquinho. Um pouquinho de cola de um lado da etiqueta, seguro. E um pouquinho do outro lado da etiqueta. E seguro de novo, 5 minutinhos ela seca. Ela é uma cola bem fácil de secar, fácil de usar. Tem um cheirinho assim, mas não incomoda não, não é igual a cola de sapateiro, não. E você pode colocar num cantinho, colocar um peso em cima e fazer outra coisa, que 5 minutos ela tá seca, certo? Que é o que eu vou fazer. E assim ficou a peça linda, né? Olha que graça. Bom pra você se presentear, pra você presentear. Outra coisa aqui, ó. Se você quiser isso aqui com menos profundidade, você faz, em vez de 4, você faz 3x3, 2x2. Aí você vai controlar a largura que você quer que fique a profundidade da sua peça. Essa daqui eu quis fazer de 4x4, ela fica mais levantadinha aqui, ó, né? Mas se você quiser diminuir pra ficar mais reta, igual essa daqui, que é só 2x2, né, ó. Vou desamassar aqui a caixinha pra você ver. No caso, essa aqui é só 2x2, então ela ficou bem mais estreitinha. Olha aqui, dá pra você ver a diferença, né, ó, tá? Então, você que define aí qual é a profundidade que você quer da sua peça, tá bom? E é isso. Então, nossa peça pronta é essa daqui. E terminamos.